Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de História que tem como tema ainda Idade Moderna. E por ter como tema a Idade Moderna, nós veremos e estudaremos algumas características condizentes relacionadas a essa periodização da história, na qual, repito mais uma vez, recebe o nome de Idade Moderna. Para começo de conversa, ela se estende do ano de 1453 até a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, até a data de 1789, quando nós tivemos a Revolução Francesa. E, para que fique claro a todos, nesse período histórico, a humanidade, lembrando que essa é uma periodização europeia, feita levando-se em conta o eurocentrismo, ou seja, colocando a Europa como se fosse o centro do mundo, de todas as decisões políticas a serem tomadas, a serem travadas, mas o que é interessante nesse período histórico é que a Europa saía da fase da Idade Média. A Idade Média, como os senhores já são conhecedores, ficou reconhecida como se fosse um período de devoção, uma fase negra da história da humanidade, em que as pessoas não buscaram a racionalidade e se apegaram ao obscurantismo, a princípios religiosos, e foi um período histórico em que nós não tivemos uma evolução de cunho intelectual, de cunho racional na história da humanidade. Tivemos sim, mas salvo raríssimas exceções. Bom, ainda eu trouxe um texto para vocês de Reiner Souza, que traz algumas discussões. E por ser um conteúdo necessário, que eu preciso que vocês realmente compreendam, alunos, eu vou realizando a leitura e, na medida do possível, alguns apontamentos, algumas ponderações serão feitas para que dessa forma nós realmente consigamos analisar e estudar esse conteúdo de forma satisfatória. Bom, geralmente quando a gente pensa em modernidade, muitas pessoas fazem uma referência aos acontecimentos, instituições e formas de agir presentes no mundo contemporâneo. Porém, nós sabemos que isso não é sinônimo. Ou seja, moderno não é sinônimo de contemporâneo. Contemporâneo é atual. E moderno é algo que trouxe uma inovação, mas que no período atual, no período contemporâneo, pode ser que não exista mais. E, para que fique mais claro para vocês, entre os séculos 16 e 18, um volume extraordinário de transformações estabeleceu uma nova percepção de mundo, que ainda pulsa em nossos tempos. Lembrando que os nossos tempos agora são tempos contemporâneos. Encurtar distâncias, desvendar a natureza, lançar em mares nunca antes navegados, foram apenas uma das poucas realizações que definem esse período histórico. De fato, as percepções do tempo e do espaço, antes tão extensas e progressistas, ganharam uma sensação mais intensa e volátil. Ou seja, alunos, encurtar distância, desvendar a natureza, isso se relaciona ao período das grandes navegações. Percebam que a Idade Moderna ela inicia na segunda metade do século XV e se estende até o século XVIII, no finalzinho do século XVIII. E nesse período histórico, além de todas essas mudanças, foi uma fase de revolução, foi uma fase de transformações, uma vez que nós estávamos num período em que tudo era direcionado a Deus, em que as pessoas tinham uma fé cega. Em decorrência dessa falta de racionalidade marcada na Idade Média, a Idade Moderna trouxe um novo respirar, trouxe uma nova sensação, uma sensação de liberdade, uma sensação de empoderamento e uma sensação de que o homem é senhor de sua vida. Então isso foi a principal transformação ocorrida na Idade Moderna. E o processo também de formação das monarquias nacionais pode ser também mais interessante nesse período histórico, porque nós saímos de uma fase em que a sociedade estava organizada em feudos, em que os vassalos tinham uma total fé e devoção aos seus senhores, e a partir de um instante houve a formação das monarquias nacionais.
E os reis europeus assistiram à consumação do seu poder hegemônico. Então, embora nós tenhamos, nesse período histórico, a formação dessas monarquias nacionais, os reis também adquiriram um poder hegemônico, ou seja, um poder absolutista. E, bem como experimentaram as várias revoluções liberais defensoras da divisão do poder político e da ampliação dos meios de intervenção política. Tronos e parlamentos fizeram uma curiosa ciranda em apenas um piscar de olhos. Então, vejam bem, nesse período moderno da história, percebam o tanto de transformações que aconteceram. Nós tínhamos os feudos. Os feudos deixaram de existir e de um instante para outro houve a formação das monarquias nacionais. Essas monarquias nacionais trouxeram para os reis um poder absolutista, um poder hegemônico, um poder que se relacionava às questões políticas, às questões religiosas, um poder absoluto. De um instante para outro, começaram as revoluções de cunho liberal. Essas revoluções liberais, elas eram defensoras da divisão do poder político e da ampliação dos meios de intervenção política. Então, tudo isso em um curto espaço de tempo. Percebam, do século XV até o século XVIII, cerca de 300 anos, nós tivemos todas essas transformações na história europeia. A lembrá-los que ainda estamos batendo na tecla de uma visão eurocêntrica do mundo. Além disso, se hoje tanto se fala em tecnologia e globalização, não podemos também esquecer a relação intrínseca entre esses dois fenômenos da Idade Moderna. O advento das grandes navegações, além de contribuir para o acúmulo de capitais na Europa, também foi importante para a dinâmica de um comércio de natureza intercontinental que viesse a acontecer. Com isso, as ações econômicas tomadas de um lugar passariam a repercutir em outras parcelas do planeta. Como assim, alunos? Entendamos essas grandes navegações. Primeiro, elas foram um claro divisor de águas. De um instante para outro, a Europa passou a ter acesso a outras partes do globo. Até então, desconheciam que nós tínhamos terras a oeste e passou com o passar do tempo, receberia o nome de continente americano, mas até então os europeus não tinham conhecimento ou não tinham informações que nós tínhamos terra a oeste. E, além disso, essas terras passaram a ser reivindicadas. E quando eles tiveram acesso a essas terras por meio dessas grandes navegações, gerou-se um acúmulo de pedras preciosas, de especiarias, originando um termo que recebe o nome de metalismo. Esse metalismo foi o precursor da primeira fase do capitalismo, que recebe o nome de capitalismo comercial. Após viria o capitalismo industrial e assim sucessivamente, até chegarmos no capitalismo pleno que nós temos hoje no século XXI. Bom, no século XVIII, o espírito investigativo dos cientistas e filósofos iluministas catapultou na busca pelo conhecimento em patamares nunca antes observados. Não por acaso, o desenvolvimento de novas máquinas e instrumentos desenvolveram em território britânico o advento da Revolução Industrial. Em pouco tempo, a mentalidade econômica de empresários, consumidores, operários e patrões fixaram mudanças que são sentidas até os dias de hoje. Como assim, alunos? Primeiro, nessa Idade Moderna nós tivemos também a formação do Iluminismo. E esse Iluminismo, o próprio nome já diz. O que foi esse movimento iluminista? Foi um movimento de puro teor racional, em que os seres humanos eles foram iluminados pela razão, deixaram de lado aquela velha concepção arcaica de religiosidade, de apego cego à doutrina católica apostólica romana e compreenderam que a racionalidade, que a razão seria capaz de libertá-los e oferecer a eles um conhecimento nunca antes visto. E quando nós tivemos essa primeira revolução industrial ocorrida na primeira metade do século XVIII, especificamente a partir do ano de 1750, na Inglaterra,
foi um avanço, porque nós tivemos uma mudança de concepções e de mentalidades. Os trabalhadores passaram a receberem salários para que dessa forma conseguissem consumir os produtos que passaram a ser produzidos em larga escala. Então foi um início para que nós tivéssemos um processo que favoreceu para que o capitalismo se desenvolvesse de forma plena e satisfatória, originando no processo ocorrido em pleno século XXI. Em um primeiro olhar, a Idade Moderna pode parecer um tanto confusa, por conta da fluidez de vários fatos históricos que se afixam e logo em seguida se reconfiguram. Apesar disso, dialogando com eventos mais específicos, é possível balizar as medidas que fazem essa ponte entre os tempos contemporâneo e moderno. Basta contar com um pouco de tempo, aquele mesmo que parece ser tão volátil neste instigante período histórico. Ou seja, por isso que nós temos que estar atentos, alunos, para que nós não corramos o erro de confundirmos esse conceito de moderno e contemporâneo, a lembrá-los para os senhores que moderno é algo que trouxe transformações para um determinado tempo histórico, no caso, especificamente a partir do século XV até o século XVIII. Já contemporâneo refere-se às mudanças atuais, são as mudanças que acontecem no nosso cotidiano. Afinal de contas, alunos, por que utilizamos esse termo moderno? Por que esse termo aqui, moderno? Por que nós o utilizamos? Vejamos. A palavra moderno significa novo, atual. O surgimento das monarquias nacionais e a configuração dos estados europeus foram interpretados por historiadores como uma ruptura com as estruturas e os valores típicos da Idade Média, que eu mencionei para vocês. De um lado, nós tínhamos uma sociedade voltada e direcionada a valores religiosos e a formação de feudos. De outro, a partir de um instante novo ou moderno, nós tivemos a configuração de uma sociedade que buscava a razão, de uma sociedade que favoreceu a formação das monarquias nacionais. Nascia então nesse contexto o que denominou-se modernidade, diretamente relacionada aos acontecimentos europeus e restritas à civilização ocidental. Mais uma vez a reforçar para os senhores aquilo que eu estou mencionando para vocês desde o início dessa aula. Essa visão moderna refere-se a uma visão eurocêntrica e ocidental, que é o que nós estamos a discutir isso desde a última aula. Resgatando os valores da antiguidade clássica, a construção da modernidade partiu de fundamentos como a valorização da razão e a afirmação de práticas de cidadania. Por que hoje, apesar de que nós estamos vivendo um Brasil totalmente negacionista, nós buscamos e valorizamos a razão, a racionalidade, apesar de ter muitos indivíduos obscurantistas que não conhecem ou ignoram, por atos de falta de conhecimento, os princípios da racionalidade. E a afirmação de práticas de cidadania. Cidadania, o ato de ser cidadão, o ato de participar da tomada de decisões, o ato de ser responsabilizados por erros e acertos na nossa sociedade. Isso é muito presente hoje em estados que buscam manter o padrão de racionalidade, o que evidentemente não é o caso do nosso país, que caminha para um fim já visto e conhecido por todos, que é a miséria nacional. O Estado, típico da modernidade, chamado Estado moderno, seria, portanto, uma entidade política regida por leis e administrados por funcionários especializados. O debate em torno do assunto causa controvérsia entre historiadores. Enquanto uns apontam que há exemplos de estruturas políticas semelhantes aos estados modernos em momentos anteriores, questionando assim o marco histórico convencionado, outros apontam que a modernidade é um engano e o que aconteceu foi uma longa Idade Média até o século XVIII. Então, essa é uma crítica. Para alguns estudiosos,
Essa Idade Moderna, na verdade, não foi um período novo, mas uma continuidade da Idade Média. Mas se nós formos fazer uma periodização, torna-se necessário que nós façamos essa separação para facilitar o conhecimento de vocês, para facilitar o conhecimento das pessoas e dos indivíduos. Uma vez que na Idade Média nós tínhamos a formação do feudalismo, que foi um modo de produção voltado entre vassalos e senhores, suceranos. E de um instante para outro nós passamos a ter formações de monarquias nacionais e a busca pela razão, totalmente diferente do período anterior. Então, por isso que é feita essa divisão, essa periodização histórica. Características do Estado moderno. Do século XII ao século XV, formaram-se as monarquias nacionais em Portugal, Espanha, França e Inglaterra, principais estados europeus do período. Os monarcas eram soberanos sobre o seu estado, isto é, uma autoridade não dependia ou submetia nenhuma outra e se estendia a todos que neles viviam. Assim, uma das principais características do Estado moderno é a autonomia do governante perante as interferências externas, como as de liderança religiosa e a influência papal. É possível ainda, alunos, caracterizar os Estados modernos pela unificação do sistema monetário, pela instituição de leis nacionais, pela criação e manutenção de exército e pela organização de arrecadação de impostos. Ou seja, essas monarquias nacionais, quando eu mencionei isso a vocês, é necessário que os senhores entendam que elas foram uma configuração que nós podemos denominar hoje como forma de Estado. Estado, eu refiro-me ao termo país. Ou seja, a partir da formação dessas monarquias nacionais, nós tivemos a unificação monetária, ou seja, passaram a utilizar uma única moeda dentro de seus territórios. Nós tivemos também a arrecadação de impostos para a manutenção do todo do estado do país e não poderia também fugir dessa concepção ocidental cristã, que passaram também a sofrer uma influência papal, ou seja, no quesito religioso, tá? E a história em construção. Apesar de se identificar como o novo, propondo uma ruptura com o passado medieval, a modernidade ela foi construída com base em elementos da antiguidade clássica, como a racionalidade, a valorização do indivíduo, o resgate da noção de cidadania, entre outros. Nesse termo aqui, alunos, é necessário que nós façamos uma observação, e eu até vou fazer um círculo aqui, para que vocês entendam. Suponhamos que seja um círculo, tá, alunos? Um barulhinho aqui, mas está normal. Detalhe, na visão dos gregos antigos, a história ela era cíclica, ou seja, um acontecimento histórico que acontecia aqui, ele se repetiria aqui, e se repetiria aqui novamente e aqui novamente, e assim sucessivamente. Então, essa seria a definição de história cíclica. Percebam que a história, da forma com a qual ela foi periodizada, ela está organizada, é necessário que nós façamos uma reflexão e nos leva a vermos o papel historiográfico como necessário para que compreendamos as transformações com as quais nós sofremos enquanto sociedade. Percebam que na Antiguidade Clássica, qual a Antiguidade Clássica? Na época dos gregos antigos, dos romanos, mas principalmente na época da Grécia Antiga, eles tinham um forte apego pela racionalidade, pela valorização do indivíduo, pelo resgate da cidadania, embora realizando algumas diferenciações enquanto o termo cidadão é aplicado hoje na nossa atualidade. Mas, enfim, eles tinham um forte apego à razão, à racionalidade. Depois nós tivemos o período da Idade Média, que desprezou-se a racionalidade, banalizou o conhecimento e dedicou-se a uma visão teleológica, dedicou-se a uma concepção religiosa de mundo e de vida para todos.
Depois, na Idade Moderna, nós tivemos um resgate novamente, ou seja, uma busca constante pela racionalidade. Agora, na Idade Contemporânea, nós estamos vivenciando mais uma vez um retorno a valores e princípios religiosos. Ou seja, aparentemente, a história, assim na visão dos gregos antigos, está mantendo um padrão cíclico, né? Interessante que nós façamos essa observação. Isso demonstra que a história está em construção e há interpretações diversas, nem sempre consensuais. O conceito de modernidade foi construído em torno de processos ocorridos na Europa. Portanto, não pode ser universável, permanecendo-se restrito à realidade dos povos europeus. A lembrá-los que a história está em construção, falar em história é falar em construção, e essa construção que nós estamos vendo aqui agora, que seria a construção do Estado moderno, é uma construção historiográfica, mas que baseia-se numa visão europeia, eurocêntrica de mundo. Então, dentro desse texto que eu estou a mencionar para vocês agora, ficaram assim evidentes algumas características do Estado moderno, como, por exemplo, um só poder, originário das monarquias nacionais, um só exército, uma vez que eu tenho a configuração de um Estado, é necessário que eu tenha um exército para protegê-lo de possíveis invasores, autoridade soberana do rei para todo o território, que engloba a formação dessas monarquias nacionais, bem como a criação de um sistema burocrático, a utilização de uma mesma moeda e também o apego a uma fonte religiosa que voltava-se para as origens papais, ou seja, que voltava-se para a Igreja Católica Apostólica Romana. Alunos, prestem atenção aqui, por favor, o que eu quero e o que eu preciso que vocês façam. No caderno de vocês, vocês escreverão aquilo que vocês entenderam das características do Estado moderno. Ah, professor, eu entendi que eles buscavam uma razão, eu entendi que houve a formação de monarquias nacionais, eu entendi que foi uma fase em que foi favorecida pelas grandes navegações, foi uma fase em que favoreceu o surgimento do capitalismo comercial. Só isso que vocês anotarão no caderno de vocês. Fácil, não é mesmo? O que vocês farão quando vocês realizarem a atividade no caderno de vocês? Vocês tirarão uma foto e enviarão para o meu WhatsApp privado, ok? Quaisquer dúvidas, recorram ao grupo no horário da aula para que estas sejam retiradas. Um abraço a cada um de vocês e eu espero vê-los o mais rápido possível. Lembrá-los que os senhores terão até às 17 horas e 20 minutos da aula de hoje, do dia de hoje, para enviarem a atividade para o meu WhatsApp privado, ok? Tchau, tchau, alunos!